Meus queridos, o Clínica da Alma agora começa para abençoar você, a sua casa, a sua família, com essa palavra trazida diretamente do trono da graça do Senhor, sendo passada por canais bacanas que estão aqui do meu lado. Pastor Alzeir Rogério, nosso querido Rogerinho. Seja bem-vindo, meu pastor. Tudo certinho? Obrigado. Graças a Deus, Serginho. Tudo certinho. Então tá joia. E eu cumprimento o meu outro amigo, Ademar Guerra, meu querido pastor, voz de trovão. Tudo bem, meu querido? Firme o senhor? 2 para você e 2 para o Galo que ganhou ontem. Né? Ah, então pronto, é isso. Até que enfim, né? Eu gosto assim, o pastor Guerra chega e a gente já anima e vamos tocando o barco. Isso. Meus pastores, Sim. Nós temos convites, né? Para o pessoal, já vamos abrir o programa aqui hoje, fazendo um convite para esse próximo final de semana, não é isso, meu querido Rogerinho? Sim, Serginho. Esse final de semana nós vamos ter a nossa clínica que vai acontecer ali no sítio Greenpeace em Contagem. Então é sexta, sábado e domingo, com ministrações específicas na área de cura e é um acampamento realmente intenso, onde você poderá ser ministrado em vários temas a partir de sexta-feira até domingo, por volta de 2 horas da tarde. Então, se você tem essa disponibilidade de tempo, ore ao Senhor, não perca essa oportunidade para estar sendo ministrado, para receber cura de Deus na sua vida, através daquilo que for ministrado ali durante esse final de semana. Eu tenho certeza que se você se dispuser, Deus pode abrir as portas e você pode estar conosco e pode receber aquilo que o Senhor tem para você para esse tempo. Entre em contato conosco, aí você vai saber as formas de pagamento, as condições, e você não precisa ser membro de Lagoinha ou de uma outra igreja evangélica. O importante é que você queira ser tratado pelo Espírito de Deus, queira ser mudado e transformado por Jesus. Esse é que é o principal. Se você tem esse desejo no seu coração, não perca essa oportunidade. Participe, entre em contato conosco, mande o seu e-mail, mclinicadaalma@gmail.com, ou ligue, fale com alguém lá na secretaria e aí eles vão te dar as informações. O telefone já está aí, 3429-9515 ou 3429-9514. Entre, pegue as informações necessárias e invista em você ou invista naquela pessoa que você sabe que ela precisa desse tempo especial de Deus na vida dela. É uma coisa muito interessante, Sérgio, o quanto nós temos pessoas que já participaram e que, inclusive, pagam para outros irem, porque sabe que, da mesma maneira que ela foi abençoada, ela deseja essa bênção para outra. Então, é o filho que já foi e agora quer que a mãe vá, é o esposo que foi e agora está mandando a esposa, é o irmão que está mandando a irmã, é o líder de célula que manda o liderado, que inclusive acontece isso, eles juntam na célula, se o liderado não tem condição, eles juntam na célula, financiam para aquele liderado para que ele possa ir. Então, há caminhos, há meios e há também formas de negociar isso. Não deixe que o impedimento seja o recurso financeiro. Entre em contato conosco. Rogério, e além do que também, isso vai ao encontro da necessidade de muitos telespectadores nossos, né, que nos assistem de fora do estado de Minas Gerais. É uma oportunidade de serem ministrados, de ali receberem tudo aquilo que diariamente, né, a gente aqui transmite pelo programa, numa vez só, bem intenso, bem ali denso também, para você que é de outro estado. Você pode sim vir se programar, né? Porque no valor que vai lá desse retiro, é num lugar retirado, um lugar gostoso, aprazível, você vai ser bem acomodado, uma boa comida, então você pode vir sem maiores despesas, porque aquilo que você vai pagar às vezes em um hotel só para uma diária,
eu posso te falar que o acampamento é bem menos. Com certeza. Não é verdade? O final de semana fica bem menos se você tivesse que ir para um hotel só para dormir durante o final de semana. Isso, ali é a hospedagem completa, né? Café da manhã, Sim, almoço, jantar. E chá, né? À noite tem um chazinho. Tem um chazinho para dormir com tranquilidade, tem, ali dá uma tapeada no estômago. Camomila, né? Mas, Serginho, uma coisa interessante que você falou para quem é de fora e para quem nos assiste, é que muitas vezes a pessoa fica diante do televisor e apenas ouvindo. Lá você vai ter a oportunidade de compartilhar, porque nós temos momentos de pequenos grupos onde a pessoa compartilha e ela retrata a sua situação para ser ministrada especificamente dentro daquela situação que é a sua dor. Além das ministrações que nós temos, né, coletivas, e ela também é ministrada porque, graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar com uma equipe. E, aliás, mandar um abraço muito grande e carinhoso para toda a equipe que tem trabalhado conosco. A começar aqui, então deixa eu entrar nesse abraço aí, pode? Pode, vontade. Mandar um abraço aqui para o nosso querido Rogério Goulart, o Rogerão, aqui ó, tamo junto, você mora no meu coração, anda de pantufa e pijama, não é isso? Ele não pôde vir esses dias, está se recuperando em casa, de uma cirurgia, de um procedimentozinho que ele fez, tudo sob controle, né? Graças a Deus. Então, mas breve estará aí conosco, nos abençoando com aquela palavra de sabedoria. Rogerão, tamo junto, não é isso? Agora pode continuar mandando um abraço para a turma. A equipe é uma equipe assim, extremamente capacitada, treinada, uma equipe que trabalha segundo a orientação do Espírito de Deus. Então, nós temos uma média de 30, 40 pessoas na equipe que estão ali prontos para te servir, te acompanhar, e você realmente vai ser tratado por Deus através dessas pessoas que se dispõem a estar ali para te ajudar. Então, não perca essa oportunidade e um beijo tremendo para essa equipe maravilhosa, no nome de Jesus. Manda 5 para a equipe, porque merece. Merece. Aliás, depois de sexta-feira, ela merece 10. Mas merece 10, então vamos, né, jogar mais 5 aqui para... Não, a quem honra. E agora, no Clínica da Alma, nós vamos falar ao seu coração diretamente. Claro, sendo usados pelo poder do Espírito Santo, e eu quero convidar o meu pastor Ademar Guerra para fazer a leitura do texto que nós vamos tomar por base para falarmos aí hoje ao nosso telespectador. O nosso tema dessa semana é as imagens distorcidas da paternidade de Deus, né? O que as pessoas enxergam de uma forma errada daquilo que a Bíblia nos ensina que é a verdade, né? E hoje nós vamos abordar o termo autoridade. Eu gostaria de ler 2 textos aqui. Um está em Salmo 119, 68, que fala assim: Tu és bom e faz o bem, ensina-me os teus decretos. E o Salmo 145, 8 e 9, que ele fala assim: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Então, o que nós queremos colocar aqui sobre a questão da autoridade, né? E também dessa imagem distorcida. Primeira coisa, nós fomos criados dentro de um sistema religioso que, né, eu, por exemplo, né, nasci, não era convertido em nada, então a visão que a pessoa tem é de um Deus carrasco, um Deus que castiga, né, um Deus que pesa a mão, um Deus que você não pode fazer nada, um Deus distante. Distante, né? Ele Deus, lá no céu e nós aqui embaixo. Nós aqui. Então, uma vez eu estava conversando com a pessoa e falei assim, eu vou orar a Deus aqui para me resolver. E você falou assim, nossa, vocês incomodam Deus com as coisas pequenininhas? Deus é só as coisas grandes que a gente pode incomodar. Aí para você ver a visão, né, da questão da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós nascemos dentro de uma organização, dentro de um regime muito, muito severo de Deus. E nós lemos aqui o quê? Que Deus é bom. De Deus não vem nada ruim. De Deus só vem coisas boas. E muitas vezes as pessoas pensam assim,
Deus me castigou, Deus fez isso. Não, Deus ele disciplina e com amor. Tudo que Deus faz é com amor e trazendo o melhor para nós. Né? Muitas vezes você pode estar passando uma tribulação, ou está aí no meio de uma tempestade, e de repente você fala assim, poxa, Deus esqueceu de mim. Ou Deus não está me olhando da forma que eu queria que Ele me olhasse. Não, o Senhor não esquece de ninguém. Ele ama a todos por igual. E essa forma distorcida que entrou de Deus como Pai, que muitas vezes as pessoas nem conseguem orar e chamar Deus de Pai. Tem uns que vão só até Jesus, não conseguem orar e falar, Deus, meu Pai, meu paizinho, meu pai. Ninguém consegue. Você entendeu? Então a pessoa tem dificuldade de falar isso. Por quê? Porque foi colocado para ele um medo tão grande. Tem pessoa que tem medo de Deus. Ela tem medo. Nossa, eu tenho medo do que Deus vai fazer comigo. Até a própria palavra temor se Sim, confunde com isso aí. com medo. Porque eu aprendi, essa é uma das definições mais simples que eu vejo da palavra temor, é que temor não é ter medo de Deus. Sim. Temor é ter medo de ferir a santidade de Deus em nós. E a segurança, né? Nós temos que ter a segurança que Deus, que Ele está conosco. E normalmente a palavra é assim, não temas, eu sou contigo, eu estou contigo todos os momentos da sua vida. Então Deus, Ele está conosco todos os momentos da vida. Agora eu tenho que entender isso, que muitas vezes também essa questão de autoridade em casa, isso aí também muitas vezes ela deixa a pessoa insegura referente a Deus. E a pessoa vai para a igreja, ela tem dificuldade, você entendeu? De obedecer e de estar debaixo de uma autoridade, porque dentro do próprio lar, isso aí foi ofuscado na vida da pessoa. E ela tem essa barreira. Aí a gente vai tratar com a pessoa nessa área de autoridade, mas eu não tive isso dentro de casa. Eu não tive uma disciplina, né, dos meus pais. Outra coisa que nos foi colocado também na questão de geração, a figura materna, que muitas vezes apagou essa autoridade do pai. E muitas vezes o pai é culpado disso. Vai ver com sua mãe resolve isso, sua mãe faz isso. Então, transfere toda essa autoridade para a mãe e a pessoa não enxerga o pai como autoridade e aí ele vai ter dificuldade de ver Deus como autoridade na vida dele. Quer completar, gente? É uma coisa interessante, porque o Guerra começou a falar a respeito daquilo que nós herdamos e daquilo que nos foi transmitido por gerações através da cultura religiosa da qual nós viemos. Né? Porque nós viemos de uma cultura religiosa onde realmente a figura do pai, ela praticamente não aparece. Por que a figura do pai normalmente não aparece? Porque a figura da mãe, ela é exaltada. Então, aonde se exalta um e não se exalta o outro, automaticamente um vai superar aquela posição. E é isso que muitas vezes acontece na nossa cultura religiosa. Então, a nossa cultura religiosa, a gente vê muito pouco se falar da figura do pai e se vê muito falar da figura da mãe. Então, por exemplo, é a mãe que é a intercessora, é a mãe que é aquela que sofreu as dores, é a mãe que é aquela que acompanhou a trajetória do filho. E a gente não vê sendo falado a respeito da figura do pai. E essa ausência da figura do pai no aspecto religioso também vai ser uma ausência que nós vamos ver no vínculo familiar, que é o que o Guerra falou. E não é só porque o pai direciona para a mãe as decisões, né? A omissão do pai, até mesmo por causa da pouca presença do pai em casa. Então, a maioria de nós fomos criados de uma maneira onde o pai sai de manhã e volta à noite. Às vezes sai muito cedo e às vezes chega muito tarde. Por quê?
Porque o pai, ele tem essencialmente a visão da provisão, o provedor. Nós vamos abordar esse aspecto mais na frente. Mas aí, por causa dessa necessidade de provisão, ele acaba ficando ausente do convívio familiar. Então, todos os conflitos familiares acabam ficando sob a responsabilidade da mãe. Esse é o que nós tínhamos como um contexto, na maioria das vezes. Então, a pessoa ela começa a ver que quem toma a decisão e quem é a pessoa de autoridade, na maioria das vezes, é a mãe e não o pai. Quando nós passamos a ter esse relacionamento com Deus e identificamos Deus como nosso pai, aí vem a distorção desta imagem. Eu vou associar Deus como pai e o parâmetro que eu tenho de paternidade é aquele exemplo que eu vi dentro da minha própria casa. E aí é que vem os grandes problemas da distorção dessa figura do pai e Deus como pai. Eu vou ver Deus como sendo meu pai, então ele não é aquela pessoa que está perto de mim para que eu o veja com a autoridade que ele tem. Ou para que eu me relacione na intensidade que deve ser. Na intensidade que deve ser. Então, olha bem, eu sempre vou, e esse é um problema sério que nós temos no nosso relacionamento com Deus, quando nós buscamos outra pessoa para nos levar até Deus, porque eu não vejo nele a autoridade que ele deveria ter, ou esse relacionamento exercer sobre a minha vida. Rogerinho, nós vamos falar agora com uma telespectadora, Daniela Silva, de Contagem, né? Ela nos liga agora com uma palavra especialmente para vocês. Alô, Daniela, bom dia. Alô, bom dia. Que bom receber a sua ligação aqui, viu? Obrigada. Ficamos muito felizes. Eu queria agradecer aos pastores que semana passada eu tinha ligado a respeito do meu pai que tinha falecido e eu estava tomando conta da minha mãe com Alzheimer, a respeito da minha sogra. Não sei se o pastor Rogério lembra. Sim, lembramos. Ele falou uma palavra, ele falou assim, procura saber quem é a Daniela. O que a Daniela está precisando? De onde que ela veio? Se essa necessidade da sogra é só a sogra. Oi. Então, quando ele falou assim comigo, pergunta quem é a Daniela. Aí eu sentei, perguntei para mim, fui lá no fundo da minha alma, do meu espírito, e achei, sabe? Olha. E depois disso, foi assim, eu melhorei assim, 80%. Amém. Né? Ela já esteve aqui na minha casa, eu a recebi, eu não olhei para ela, não senti raiva, não senti ódio, não senti nada. Eu apenas pedi perdão a Deus e disse, eu me purifiquei. Então eu quero agradecer a vocês por essa palavra, apenas uma palavra. Quem é a Daniela? Amém. Né? E eu queria também perguntar, hoje também estou passando por uma outra situação difícil. Neste momento eu perdi um primo também assassinado ontem. E tem 26 dias que o papai faleceu e esse primo foi assassinado ontem. E eu estou passando por uma outra luta que eu não sei o que fazer, nem o que pedir, nem o que falar, como agir, sabe? Porque a família, além de perder o papai, agora perde esse primo assassinado dessa maneira. E eu nem sei como chegar no velório, não sei o que falar. Eu estou abalada, essa noite já chorei muito, e veio no meu pensamento o papai de novo, sabe? As lutas que eu estou enfrentando. Meu marido foi hospitalizado semana passada, minha filha no outro dia desmaiou em casa também, eu também passei mal. Então, como Deus falou, eu estou no barco. Um dia o pastor também falou isso. Eu estou no barco, mas eu tenho certeza que eu não vou cair nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou estar firme diante do Senhor. Então, eu queria uma palavra. Que essa palavra seja igual a outra também, que venha edificar meu coração, que venha me trazer paz, que venha me trazer tranquilidade. E eu agradecer a vocês, porque vocês foram que Deus tem colocado aí para ajudar aqueles que precisam e necessitam numa hora mais difícil. Igual apenas uma palavra, isso jamais vai sair do meu coração. Quem é a Daniela? Obrigada. Amém. Ô Daniela, quem tem que agradecer somos nós, né? Amém. Pela confiança, Sim.
por dividir com a gente um momento tão particular, tão dolorido, não é? E queremos, de fato, sim, te abençoar. Obrigado pela sua audiência, pela sua confiança no programa. Que Deus te abençoe mais. Eu queria só fazer uma colocação para a Daniela aqui, Por de gentileza. uma palavra que o pastor Márcio deu ontem à noite na Lagoinha. Eu achei interessante sobre a questão da tempestade, que muitas vezes no meio da tempestade é que nós paramos, entendeu? No meio da tempestade é que nós paramos. Então, Daniela, você está no meio da tempestade, não pare. Ali, quando os discípulos estavam no barco ali, que Jesus foi andando em cima da água, veio a tempestade. E eles estavam ali, no meio ali. E aí Jesus falou, não temas. Ele chegou ali e acalmou a tempestade. Então eu vejo que você está no meio de uma tempestade, aonde veio muitas coisas de uma vez. Então, uma palavra que eu te dou agora, não temas. Vá lá no velório, porque é melhor você ir do que depois você ficar com esse sentimento que não foi, tá? Vai, participa lá. Se você vê que não está em condições de falar com ninguém, de ajudar ninguém, fica calada lá, fica só orando em espírito, mas vá. É importante você ir. Agora, uma coisa, não desanime no meio da tempestade. Essas coisas vão passar. Jesus fala assim, tudo passa, menos as minhas palavras. As palavras do Senhor ficam e as coisas passam. Então, recebe essa palavra, não temas que você vai sair dessa tempestade e vai chegar lá na frente. Em nome de Jesus, amém? Amém. Pastor Rogerinho tem uma palavra para você também. Uma coisa, Daniela, que eu queria te dizer é que você passou por um momento de perda recente e agora uma outra perda e no nível de relacionamento, essa perda seria uma perda menor. Eu não estou te dizendo que ela não seja uma perda e que você não deve senti-la também. Mas, se você comparar o relacionamento que você tinha com seu pai, o que ele representava para você, e o relacionamento com seu primo, você poderá entender que a perda do pai acaba sendo, de uma certa maneira, uma perda que a gente contabiliza como sendo maior do que a perda do primo. Mas não existe uma perda que não tenha que ser elaborada. Toda perda precisa ser elaborada. E esse momento que você precisa entender é que a perda do seu pai foi uma coisa e foi uma situação. Essa tragédia com o seu primo é uma outra situação. Não acumule as duas coisas, porque aí você vai ter dificuldade de diferenciar uma da outra e de elaborar. Uma que já está no processo, que se você já tem trabalhado isso já há mais de 20 dias, e uma outra que foi uma notícia recente que você recebeu ontem. Então, mas não deixe de, como o Guerra disse, não deixe de ir, não deixe de chorar com os que choram. Esse momento é uma coisa extremamente importante. Eu sou contra as pessoas que chegam no velório e falam, você tem que ser forte, você não chore porque você tem que ser forte. Eu acho que ali, onde está todo mundo junto, é o momento mais propício para você chorar. Primeiro, você não vai chorar sozinho. Segundo, você vai ter um ombro que você possa chorar nele. E outro, você vai chorar a sua dor e vai chorar a dor do outro. Então, esse é o momento melhor que você tem para chorar. Então, chore o seu primo e se você tiver necessidade de chorar também pelo seu pai, chore também o seu pai e chore tudo o que você tiver que chorar. Vivencie esse momento. Passe esse luto, porque isso faz parte da nossa vida e Deus reconhece que isso é uma necessidade que nós temos. Se você olhar a trajetória do povo de Deus, ele estabeleceu um tempo onde, mesmo no meio do deserto, o povo ficou parado para prantear aqueles que eram referência e que eram seus líderes. O povo ficou parado para prantear Arão,
O povo ficou parado para prantear Miriam, o povo ficou parado para prantear Moisés. Então, há esse tempo necessário para prantear. Então, o povo, Jacó ficou para prantear a sua esposa. Então, sempre nós vamos ter esse tempo para esse pranto, para a elaboração desse luto, e viva isso. E de preferência, junto com aqueles que estão sentindo a mesma dor que você. Esse é o melhor momento para isso. Então, essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Amém. Que bênção, viu, Daniela? Receba no seu coração essa palavra e as outras Danielas que nos assistem também. Você que perdeu alguém querido, que ainda não elaborou essa questão da perda, então, essa palavra também, Deus usou a Daniela para ligar para cá, para que essa palavra alcançasse o seu coração. Rogério e Guerra, a gente falando sobre essa questão da distorção da paternidade de Deus e observando a questão da autoridade, quando vocês mencionaram aí essa confusão que se dá já dentro de um parâmetro familiar, eu tenho aqui alguns dados de uma questão, olha só, é antiga, diz assim, olha, o jornal Folha de São Paulo publicou no dia 20 de setembro de 1998, ou seja, 17 anos atrás, o resultado de uma pesquisa a respeito da família, realizada pelo Instituto de Pesquisas Datafolha. Em decorrência dos dados apurados, foram publicadas várias conclusões, opiniões de maridos e esposas, algumas dos quais passaremos a mencionar a seguir. Letra A. Ou o número 1 aí. A família brasileira, na virada do milênio, está cada vez mais distante do modelo clássico. Pai todo-poderoso, mãe dona de casa e muitos filhos. Hoje já mudou muito isso aí, né? Com certeza. O pai, olha só, colocando aqui, ó, o pai, não fala o homem, falou o pai. O pai perdeu o status de único provedor da casa. Em comparação com a mãe, é considerado menos importante e menos companheiro dos filhos, que o Rogerinho falou, dessa ausência dali contínua. Neste cenário, a mãe emerge como figura mais importante da casa. Educação, disciplina e afeto são quase um monopólio feminino. De dona de casa passou a ser dona da casa. Perdas de funções reduz o papel do pai dentro de casa. É o que o Guerra falou. Isso aí sua mãe que resolve. Vai. Olha o que está sendo dito por um veículo de comunicação secular há 17 anos atrás. Né? Diz aí, continua dizendo, para uma colocação feita. Para que a mulher precisa do homem? A família já não depende tanto dele. Olha as conclusões que se chega. Ausente e esvaziado das funções familiares, o homem é menos cobrado moralmente dentro de casa. Ou os homens acordam e buscam um papel maior dentro de casa, ou vão perder força. É a mãe que, no fundo, acaba resolvendo tudo. O pai é a segunda instância na criação dos filhos. Aí, olha aqui, que triste, né? Sim, triste. Ele existe, né? Sim, ele existe. Estamos falando de um dado colhido pela Folha de São Paulo, né, expresso pela Folha de São Paulo, por uma pesquisa Datafolha de setembro de 98, querido telespectador. 17 anos atrás, eles já chegavam a essa conclusão. Imagina hoje, aqui diz, aquele negócio de que o pai é o cabeça do casal, acabou. A Constituição mudou. Um tem que cobrir as deficiências do outro se quiser que as coisas deem certo. Ou seja, a distorção da figura do pai, e a gente olhando então do pai, a gente coloca o P maiúsculo aí, né? Sim. Que é o pai, que é o nosso pai celeste, foi distorcida por causa desses fatores sociais aí. Uma questão, né, trazendo isso aí para o dia de hoje, quando a mãe, ela vira para o pai perto dos filhos e fala assim, você é um fraco, você não consegue nada. Então ela vai denegrir a imagem do pai perante os filhos. E muitas vezes isso aí, o que os filhos vão pensar do pai
ouvindo a mãe denegrir a imagem do pai em frente aos filhos. E como que ele vai crescer e de repente ele converte, ele tem um impacto. Poxa, eu tenho um pai, Deus, que me recebeu de braços abertos, de repente eu convivi com um pai que sempre eu vi que era um fraco. Ele vai ter dificuldade nisso aí, né? E muitas vezes a gente tem que enxergar e na criação, né? E as esposas também procurarem, quando quiser ter um diálogo com o pai, ou uma conversa, uma discussão, procure ter num lugar que os filhos não estão perto, para que eles não entendam de uma forma errada a figura paterna dentro do lar, né? Deus colocou o homem como figura, como autoridade dentro do lar. Não é autoridade para pisar, nem para fazer mulher de tapete, nem nada. Isso aí é diferente. Não é? Muitas vezes as pessoas também distorcem isso aí. Não. É autoridade paterna, autoridade para disciplina, autoridade para o filho respeitar, para o filho enxergar o pai e falar assim, poxa, eu tenho um paizão, tenho um paizão. É isso que a gente tem que entender. Não é a questão do pai, do filho enxergar o pai e ele ter orgulho do pai. Não é? Meu filho esteve aqui há pouquinho agora e ele sempre fala, pai, eu tenho um orgulho do Senhor. Eu fico feliz com isso, que eu consegui passar isso para ele. Não é? Isso na vida da gente isso é importante. Então, mas muitos filhos não enxergam isso. E tem que enxergar. Isso é um dos problemas que está aí dentro disso que o jornalista colocou, que é apagar a figura do pai dentro do lar. E são esses vários fatores que apagam, né? Com certeza. Então o homem, ele se esconde atrás de problemas, questões naturais, e isso causa um mal, vamos dizer assim, para uma sociedade. E no nível espiritual, é como se quisesse, não propositalmente, às vezes, mas é como se ele quisesse apagar a própria figura de Deus, né, Rogério? Sim, porque na realidade, Serginho, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, ele é construído. E todo relacionamento, ele é construído a partir daquilo que você vai recebendo de informações e de experiências nesse processo de relacionamento. Então, eu posso conhecer uma pessoa hoje e nunca mais vê-la. Isso não significa que eu tenho um relacionamento com ela. Para eu ter um relacionamento com ela, eu tenho que, a partir do momento que eu a conheço, eu tenho que realmente estar com essa pessoa, com uma certa frequência, ter coisas em comuns com ela. E essa é a ideia de relacionamento. Então, eu vou crescer nesse relacionamento. Se eu tenho uma distorção naquilo que aquela pessoa representa para mim, o meu relacionamento nunca vai ser exatamente como ele poderia ser. Eu não vou conseguir tirar o melhor proveito desse relacionamento, porque na realidade eu não conheço aquela pessoa naquela área ou na área que eu preciso, da maneira como ela realmente é. Uma coisa interessante que a gente precisa ficar muito atento nessa questão da autoridade, e é a autoridade dentro de casa, é quando nós percebemos que os filhos e os próprios filhos começam a perceber que há confusão nesse processo de autoridade e começam a manipular circunstâncias para tomar proveito. E aí é uma coisa que acontece com muita frequência. Então, de repente, ele já sabe qual vai ser a resposta do pai, e aí ele não pede para o pai, ele vai e pede para a mãe. Ou então, ele pede para o pai diz não, aí ele vai lá e pede para a mãe, deixando, tipo assim, eu vou pedir para a mãe, já que meu pai não deixou, a minha mãe deixa. E aí essa falta de comunicação e essa confusão que se estabelece faz com que ele se transforme em uma pessoa que não vai respeitar a autoridade, muito pelo contrário, ele vai tentar manipular toda a autoridade que foi estabelecida sobre ele. E esse é um dos grandes problemas que nós temos quando nós nos relacionamos com pessoas de autoridade. Lembrando que esse caráter, né,
de estultícia aí, dessa tolice, já, a Bíblia já nos ensina que já está ligado ao coração da criança. Sim. Com certeza. Não é verdade? E é natural, é da criança, querer ser satisfeito nas suas emoções. A criança, ela age por emoção. Sim. Ela não consegue elaborar essa questão ainda da razão, de, assimilar algumas outras coisas mais. Ela está focada naquilo e ela quer aquilo, aquela determinada condição. Tanto é que uma criança, quando chora à noite lá, às vezes nem sempre é fome, não é dor de barriga, não é o cocô, não é o xixi. É só a presença, né? Ela só quer aquele carinho. O que ela vai fazer? Vai esguelar, exatamente para o quê? Chamar a atenção. Do pai. Ou do pai ou da mãe, quem for lá, para poder. Sim. E tem uma fase especificamente aí, que é mais a mãe, que é quando ela está ali naquela fase do desmame e ela sente isso, então ela vai crescer com isso. Peraí, eu sei quem vai me atender. Eu sei que se eu chorar, alguém se eu vem. chorar, vai fazer. Então, há uma tendência, né, Rogério, Sim. até por essa manipulação da criança já desde cedo. Aí aquela velha pergunta, como que faz uma criança filha de um casal onde os dois são deficientes auditivos? Aí É um desafio. Mas ela vai aprender o quê? Vou jogar as coisas para cima. Ela vai tentar ela vai descobrir que é pela visão, não vai ser pelo show. aí ela vai ter outras estratégias, né, para conseguir alcançá-los, né? Por exemplo, né, ele tem problema auditivo, mas ele tem visão. E ela vai chamar a atenção ali naquele momento de alguma forma. Vai mexer demais ali dentro do bercinho, assim, vai fazer, né? E aí vai trazer a atenção deles, né? Porque, de alguma forma, a criança puxa a atenção dos pais. E quando a gente fala sobre autoridade, quando esse princípio rompe dentro da nossa casa, onde a mãe desautoriza o pai da frente, fica o conselho aqui para os pais, né? Nunca, mas nunca mesmo, Sim. mas nunca, hein? Desautorize o seu cônjuge na frente dos seus filhos. E o filho, muitas vezes, ele já sabe que isso acontece, então ele já vai usar dessa artimanha para ganhar, né? Ele já vai na mãe, porque ele sabe que o pai vai abrir mão. Eu posso falar uma coisa lá de casa, um combinado que eu já estabeleci com meus filhos? Sim. Eu já falei, olha, se um dia vocês, porque já aconteceu, se um dia eu descobrir que vocês foram ou até sua mãe, ou vieram até a mim, para buscar uma resposta diferente da que já receberam, disciplina vai acontecer. Buscar uma resposta que você já tem, né? Ele já tem. Já tem, né? Já tem. Então, é a figura da autoridade. E eu e minha esposa buscamos comunicar essa condição de que, ainda que ela discorde de uma decisão minha, ou eu da dela, para o nosso filho é mantido. Sim. Aí depois nós vamos o quê? No particular, olha, sabe aquela hora que você disse sim ou disse não? Eu não concordei. Por que você não concordou? Por causa disso, disso e disso. Não, você tem razão. Então, mas agora já está feito, eu só me resta, por exemplo, se for o meu caso, vou lá pedir perdão, vou tentar refazer ou recuperar. Nós que somos pais, a gente sabe que a autoridade, ela traz confiança também. Quando eu tenho autoridade sobre o filho, ele passa a confiar em mim. Que ele sabe que se eu corrijo e tudo, a hora que ele precisar também, e a coisa for certa, eu vou ser fiel a ele. E vou abrir mão daquilo numa boa. Então, essa autoridade também traz uma segurança no filho na questão de confiança. Se eu falar com o filho assim, vai que vai dar certo, ele vai. Porque ele vai confiar na minha palavra, você entendeu? Isso é muito importante no relacionamento. Claro. Não é? É uma questão muito interessante com relação à autoridade, porque a autoridade ela nos protege, Serginho. É isso que nós precisamos entender. Se eu me submeto a uma autoridade, eu estou protegido exatamente por causa desta autoridade. Então é aquele negócio, não se pune um soldado porque ele obedeceu a ordem do sargento. Se a ordem foi errada, vai-se no sargento. Por quê? Porque o sargento que deu a ordem é a autoridade sobre o soldado. Então o soldado ele se submete à autoridade. E ele se submetendo à autoridade, ele está guardado
exatamente por esse princípio de autoridade. Vai estourar, ok, então que estoure lá, eu só cumpri a Só ordem. resolve do lado de cá. Não é?